Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos gravando esse vídeo para continuar a série de estudos sobre as consequências do pecado de Adão. E no vídeo anterior nós falamos a primeira consequência e hoje nós iremos tratar sobre a segunda consequência do pecado de Adão. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, ou nessa segunda consequência, eu faço um pedido a você. Se inscreva em nosso canal por gentileza, não esqueça de ativar o sininho de notificações para que você possa receber a informação dos conteúdos que está sendo publicado em nosso canal. Desde já eu agradeço a você que está nos acompanhando, que nos segue em nossas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida de forma muito especial e maravilhosa. Pois bem, queridos, falando sobre a consequência do pecado de Adão, entre muitas consequências que o pecado de Adão trouxe para a humanidade, nós estamos aqui falando de forma sequente sobre essas consequências do pecado de Adão para a humanidade. E hoje nós vamos falar no capítulo 3 do livro de Gênesis, o versículo de número 16. Vamos ver o que está escrito aqui no capítulo 3 de Gênesis, versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Neste versículo 16 do capítulo 3 de Gênesis, nós vemos a segunda consequência do pecado de Adão. E a segunda consequência do pecado de Adão veio exatamente sobre a sua esposa, veio sobre a mulher, como diz a palavra, sobre Eva. O próprio Deus, depois dele sentenciar a serpente, ele também sentencia a mulher pela sua falha, pelo seu erro e por ter desobedecido a ordem divina. Deus ele fala para a mulher: multiplicarei a sua dor para ter filhos. A segunda consequência do pecado de Adão foi exatamente a multiplicação da dor na conceição, no momento da mulher dar luz a filhos. E dentro aqui desta consequência, queridos irmãos, há uma curiosidade que eu gostaria de mencionar com você. Qual seria essa curiosidade? É mais ou menos uma pergunta: será que Eva teve filhos antes do pecado? Será que Eva teve outros filhos antes mesmo de Adão pecar? Essa é uma pergunta que é respondida por muitos teólogos, muitos pensadores da Bíblia Sagrada. E muitos teólogos, eles respondem que Eva tinha filhos, que Adão e Eva tiveram filhos antes mesmo do pecado, pois eles usam mais ou menos assim: se Deus ele disse que iria multiplicar a dor para que Eva tivesse filhos, então automaticamente Eva e Adão tinham filhos antes, porque na mente desses teólogos, desses pensadores, é impossível multiplicar algo que não existe. Eles até fazem uma conta: 0 vezes 0 é 0. Então, se 0 vezes 0 é 0, é impossível multiplicar-se algo que não existe, além do nada. Mas, dentro das Escrituras Sagradas, eu posso afirmar a você que está nos assistindo que Eva e Adão não tiveram filhos antes do pecado. Apesar de Deus, no capítulo 1, Deus ele falar para Adão e Eva, no capítulo 1 de Gênesis, que eles teriam possibilidade da procriação, porque foi para isso que Deus criou o homem, para multiplicar, para procriar, para terem filhos. Mas, mesmo assim, nós podemos ver que Adão ele teve filhos com Eva a partir do capítulo 4 do livro de Gênesis, versículo de número 1, versículo de número 2, que a Bíblia diz assim: e concebeu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu
E teve a Caim e disse: alcançarei do Senhor um varão. Nesse capítulo 4 nós vemos Deus dizendo que Adão conheceu a Eva e ela concebeu, e Deus lhe deu Caim, e ela agradece dizendo: alcancei do Senhor um varão. Aí o versículo de número 2 segue dizendo que também Eva concebeu novamente e teve Abel, e o versículo 2 deixa explícito que Abel era pastor de ovelhas, enquanto que Caim ele foi lavrador da terra. Então, não podemos afirmar que Eva tinha filhos antes mesmo do pecado. Até se Eva tivesse tido filhos antes mesmo do pecado, teria uma geração que não tinha pecados. Pois a Bíblia diz que só depois que Adão pecou, foi que o pecado ele entrou no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo e esse pecado passou a todos os homens. Portanto, queridos, seguindo essa segunda consequência, a mulher passou a ter dor, e a mulher recebeu por castigo isso, por ter desobedecido a ordem divina, ela passou a conceber tendo dor multiplicada, para dar à luz a seu filho, ela passou a ter dor multiplicada, e o versículo 16 segue dizendo: com dor terás filhos, e o teu desejo, a ordem de Deus para Eva foi: o teu desejo será para o teu marido. A mulher, ela perdeu totalmente aquela questão dela ter os seus próprios desejos. Ela teria que, esses desejos, ela teria que passar ao seu marido. O teu desejo será para o teu marido. E a Bíblia segue dizendo: e o teu marido te dominará. O marido passou a dominar a sua mulher. E essa palavra aqui, dominar, não está no sentido de que o homem ele vai mandar em tudo na mulher, mas está no sentido de que o homem ele é o cabeça, ele é o responsável, ou seja, toda a responsabilidade da mulher caiu sobre os ombros. Portanto, o segundo impacto ou a segunda consequência do pecado de Adão recaiu sobre a mulher. A mulher passou a ter dor para dar luz a filhos e o seu desejo passou para o seu marido e o marido passou a dominar sobre a mulher. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ative o sininho das notificações e eu tenho certeza que Deus irá continuar abençoando a sua vida. Receba o nosso abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus.